Hoje eu vou conversar com o Renan Oliveira. Ele é CTO na Connect Black, especialista em AI, né, inteligência artificial e automações. É, acima de tudo, profissional bem experiente assim, na nossa área de tecnologia. Tudo bem, Renan? Obrigado por aceitar o convite. Fala, Edu. Muito legal, cara. Super prazer em estar com a tua audiência. E conta comigo, vamos trocar bastante figurinha aí, acho que vai ser bem legal. Boa, vamos lá. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, né, para quem estiver aqui Legal. acompanhando a gente, te conhecer. Massa. Cara, eu atuo há 25 anos com tecnologia. Comecei aí nos primórdios aí com Oracle, Forms e Reports, depois passei com Java há muito tempo. E há muitos anos atrás, eu ingressei numa área de liderança, né? Olhando mais para a arquitetura também. E daí fui galgando várias posições ali, sempre olhando posições de liderança, liderança técnica, arquitetura, liderança de arquitetura, porque acho que isso é onde a gente de fato consegue levar um projeto ao sucesso ou ao fracasso, e tudo começa pelas bases, né? Então, quando você define boas bases, boas tecnologias, bons desenhos de arquitetura, né? Tem gente que às vezes fala assim, você vai ficar planejando, mas o planejamento é o que faz se manter ali ativo. E trabalhei em várias corporações, cara, desde Embraer, Vivo, Telefônica, né? Trabalhei na área de educação também, e atualmente eu estou como CTO, né, na Connect Black, uma empresa que começou com foco muito em blockchain, trabalhando com criptomoedas. A gente também atua bastante com inteligência artificial e também está olhando para o mercado de iGaming, né, de gambling, que é um mercado novo, mas é um mercado super legal a ser explorado. Então, e é isso. E tenho 3 filhos, moro em Santo André, e eu acho que a tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia e apaixonado por pessoas, né? Eu acho que a maior retribuição que a gente pode ter, né, principalmente como líderes, e você é um super líder assim, é a gente conseguir construir boas conexões e formar bons profissionais ao longo do caminho. Né? Então hoje eu olho para trás, eu vejo quanta gente fala, putz, Renan, eu sou grato a você porque a minha história foi mudada realmente, porque às vezes você é um ponto que às vezes é uma palavra, é um olhar, é um direcionamento que muda todo o jogo, sabe? Que faz todo sentido. Então, é isso. Então, vamos falar bastante. Às vezes o mero exemplo ali pode mudar toda a percepção da pessoa, mudar a carreira dela como um todo. É bem interessante isso. E bom, a gente vai conversar aqui sobre inteligência artificial, né, AI, muito do ponto de vista de quem está numa posição de liderança. Eu vou começar com uma pergunta bem aberta aqui, a gente vai afunilando ao longo do nosso papo. Então, a pergunta que eu queria puxar assim, para a gente começar a conversa é: como que líderes, hoje, líderes, talvez líderes de tecnologia, mas líderes apesar de tudo, conseguem usar AI para entregar melhores resultados? Sim. Acho que primeira coisa é importante entender um pouquinho o que é inteligência artificial. Inteligência artificial não é uma coisa nova que surgiu agora com o ChatGPT, com a OpenAI, com a inteligência artificial generativa. É uma coisa que existe desde 1960, né? Então, assim, a primeira inteligência artificial que existiu foi a Elisa, que era um chatbot que eles desenvolveram, que simulava um, um psicanalista conversando com um paciente. Então, assim, o paciente ele ia lá numa máquina, que era aquelas máquinas enormes, e fazia-se uma conversa ali, falando um pouquinho sobre as queixas emocionais, sobre as questões psíquicas, etc. E assim, e a gente convive com a inteligência artificial desde que a gente conhece a tecnologia, né? Então, assim, hoje o Google ali, né, que fez aniversário recentemente, o Google, as bases do Google é inteligência artificial. Hoje eu vou pedir um iFood, ela é totalmente voltada para inteligência artificial. Eu vou pedir um Uber, é inteligência artificial. Eu coloco no Waze, é inteligência artificial. Eu entro no Netflix, é IA. Então, assim, a nossa vida ela é baseada na IA. Só que, às vezes, dentro da tecnologia, a gente não conseguiu entender que a gente tem um grande potencial nas mãos para conseguir fazer de fato de aumentar o que a nossa produtividade, que é aumentar a nossa entrega, mantendo a mesma qualidade ou uma qualidade até melhor, onde a gente pudesse tirar o olho de um viés assim mais
organizacional, sabe? E olhasse um viés um pouco mais prático. Por que eu quero falar sobre isso? Porque às vezes a gente perde muito tempo fazendo coisas que a gente poderia automatizar, deixar de forma sistemática, sabe? Então, como liderança, eu acho que às vezes falta um olhar isso. Cara, o que eu faço no meu dia que me consome? O que eu faço hoje, Renan, o que eu faço no meu dia que me consome é reunião. Reunião é uma coisa que a gente tem que extinguir da face da Terra, porque assim, consome muito. Às vezes a gente tem a reunião para marcar a reunião, e da reunião sai uma outra, um to-do que é outra reunião, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que a reunião ela é muito importante. Mas como que eu posso otimizar meu processo? Então, assim, uma vez eu falei assim, cara, eu preciso otimizar meu processo, legal. Então eu vou criar uma inteligência artificial que ela vai ficar lendo tudo que acontece numa reunião pelo Teams. Quando acaba a reunião, ela pega o áudio, transcreve, né? Transcreve, separa as partes de quem fez o quê, monta uma ata de plano de ação, do que tem e do que não tem, e dispara para todo mundo que estava naquela reunião. Então, assim, a gente faz reunião, e as reuniões elas são importantes, mas 60 minutos que você fica numa reunião, de fato você tem 10 minutos de produtividade, sabe? Uma reunião produtiva de coisas que de fato o resto né, a gente fica discutindo ali, né, o sexo dos anjos, fica discutindo ali um monte de coisa que às vezes não tem nada a ver com a pauta. Então, assim, a gente começar a interpretar como a gente pode colocar a inteligência artificial no nosso dia a dia mesmo, sabe? Nas pequenas coisas, né? Não só olhando para código, não só olhando para coisas megalomaníacas que a gente pode fazer, mas às vezes para coisas simples, sabe? Como um agendamento de uma reunião, um disparo do WhatsApp para lembrar que eu tenho um encontro marcado com você, sabe? Então, assim, pequenas coisinhas que a gente poderia colocar hoje no nosso dia a dia, né? Então, é mais ou menos isso, assim. E você falando isso, um insight que eu tive aqui, porque assim, se eu tô ali, vamos dizer assim, conduzindo a reunião, vamos dizer que eu esteja conduzindo, eu especificamente. Se eu estou conduzindo, então acaba se tornando responsabilidade minha garantir, por exemplo, que as anotações são feitas, todos os combinados estão ali, tudo bonitinho, né? Enfim, fazendo a ata, preparando isso para depois mandar para o pessoal. Só que isso acaba consumindo um certo recurso mental meu. Então eu não estou tão presente na reunião quanto eu poderia, porque eu estou fazendo uma outra coisa além de estar na reunião. Então, cognitivamente, acaba sendo muito mais cansativo para mim, para ter o mesmo resultado. Ou, vamos dizer assim, eu vou ter um resultado pior naquela reunião porque eu estou fazendo uma coisa que vai além do que talvez eu poderia estar fazendo se eu estivesse usando uma ferramenta mais adequada para isso. Então, imagina até que se somando isso ao longo do tempo, imagino que as decisões que vão ser tomadas ali podem até ser consideravelmente melhores, né, vamos dizer assim, estatisticamente, se a gente estiver usando uma ferramenta ali para, vamos dizer assim, a gente conseguir focar no que é importante para a gente, que é tomar uma decisão, entender um problema muito bem. É que hoje você não faz isso, né? Por mais que você precise anotar e fazer, eu não sei a tua vivência, Edu, mas assim, quantas vezes você já chegou para alguém e falou assim, cara, você fez tal coisa? Daí ele falou assim, não, mas não foi isso que foi combinado. Ele falou, não, a gente, naquela reunião, naquele momento XPTO, a gente combinou isso. Ele falou, não lembro disso. Daí fica assim, os dois com cara de ué, né? E aí? Eu já presenciei isso muitas vezes. Muitas vezes. E às vezes não é uma coisa não é maldade. Às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça que é imperceptível, que passa uma informação. Que a gente esquece, cara. Tem coisa que a gente esquece que aconteceu recentemente que a gente não lembra mais. Então, há uns anos atrás, assim, eu vim dos primórdios, assim, né? Mas há uns anos atrás tinha um papel dentro do time que era a pessoa que redigia a ata. E não existe mais isso porque depois que entrou metodologia ágil, né? E aquele conceito do Agile, que às vezes é um conceito fake, né? Que a gente fala lá de uma daily, mas demora 1 hora numa daily, que de ágil não tem nada. Não existe mais esse papel. E também não era efetivo, porque às vezes eles pegavam uma menina ali que não tava nada a ver com o projeto, ou pegavam uma secretária
que não sabia termos técnicos, e daí como você vai redigir uma ata, sabe? Se você não está imersa. Então, realmente é um desafio. E daí, todo desafio a gente pode colocar para a tecnologia resolver. Então, assim, cara, isso é um desafio, então beleza. Então, a gente tem uma IA que pode resolver, sabe? Então, tem vários desafios hoje que existem, né? Tanto tem muita gente hoje que grava muito conteúdo. Cara, tem IAs que gravam conteúdo da mesma forma, né? Eu tenho um avatar que eu criei que ele fala do mesmo jeito que eu estou falando aqui com você, mas não sou eu, né? Mas ele gera o meu conteúdo. Eu posso estar dormindo, ele está gerando o meu conteúdo da forma que eu quiser, com o texto que eu quiser e na língua que eu quiser. Se eu quiser falar em mandarim aqui, se eu quiser falar em hindu, ele está falando, né? Com o meu timbre de voz. Isso é uma coisa que a gente nunca teve, que a generativa trouxe, e a generativa é o que veio recentemente com o chat GPT e com todo esse boom, né? Que basicamente, assim, a IA tradicional, são dados que são interpretados de alguma forma e são lidos. A generativa, em cima de dados interpretados, ela gera coisas que não existem. Por isso que é generativa. Né? Então é um pouco diferente, assim, o iFood, ele pega a localização baseado em quê? Baseado em um mapa, baseado em uma rota, baseado na rota dos motoboys, ele cruza as informações. Ele não tira do nada, assim, vou surgir aqui uma localização nova que não existe na face da Terra, né? A IA generativa, ela já faz isso, em cima de uma forma que está sendo acostumado, né, normalmente, que as pessoas têm, em cima de um comportamento, né, isso que eu quis dizer, em cima do comportamento, ela vai lá e gera um novo comportamento. Então, assim, o ChatGPT é maravilhoso para copy, mas ele fez isso o quê? Analisando milhões e milhões e bilhões de outros copies. Ele sabe desenvolver todos os códigos que você coloca, mas o que ele fez? Ele varreu todos os GitHubs da face da Terra, ele analisou para, em cima disso, ele criar os códigos dele. Mas isso quer dizer que ele plageia? Não, ele simplesmente pega um monte de informação e ele gera novos conteúdos, né? Então é basicamente isso, assim. Mas não para fugir do tema, tamo junto. Não, tranquilo, imagina. E assim, com essa vinda, né, essa chegada aí da IA generativa, tem cada vez mais coisas que a gente consegue tirar proveito ali, enfim, para ajudar a gente no dia a dia, até em tomada de decisão e tal. Mas aí eu queria entender um pouquinho da tua visão, né, dando até um passo atrás aqui. Assim, dentro dos próximos anos, o que você acredita que os líderes nunca deveriam delegar para IA? Tem alguma coisa assim que você, puxa, não, isso aí tem que estar na mão do líder. Ele pode até, enfim, usar a IA como ferramenta, mas a decisão final vai ser dele, isso aqui. Enfim, acho que ele não pode delegar de jeito nenhum. Cara, eu acho que, assim, uma coisa que a IA nunca vai conseguir fazer é esse olhar humano, sabe? Então, quando a gente fala de gestão, e eu já tive a honra de liderar milhares de pessoas, mas quando a gente fala de gestão, a gente fala de humanidade, a gente fala de entender o outro, a gente fala de empatia, a gente fala de olhar para as limitações, entender as imperfeições, as coisas que as pessoas são boas de fato para você poder trabalhar. Então, assim, eu acho dificilmente uma IA ela pode gerar um diagnóstico, mas ela nunca vai conseguir gerar um relacionamento, sabe? E eu acho que, como líder, cara, o relacionamento é o que rege uma empresa e o que leva a empresa para o buraco, né? Basicamente é isso. Essa semana eu falei sobre isso do LinkedIn, porque, assim, eu conheço empresas maravilhosas que têm líderes tóxicos e essas empresas hoje estão demitindo a rodo e estão fazendo layoffs e estão à beira da falência. Conheço outras empresas maravilhosas que têm líderes humanos e as empresas estão crescendo e estão contratando. Então, assim, existe um relacionamento nisso, porque eu acho que a gente tem esse mundo de tecnologia, ele é muito, muito movido a dinheiro, né?
porque sempre foi uma área que sempre remunerou muito bem, sempre foi uma área que sempre estava em crescimento, mas hoje hoje eu acho que o que eu valorizo muito é as pessoas, muitas pessoas ficam por pessoas, sabe? Então, às vezes a empresa não é uma empresa tão boa, mas o líder, ele é aquele líder que acolhe, que entende, que quer ver você evoluir. Cara, se o Edu tiver aqui comigo, ele for crescer como ser humano, como profissional, se ele for desenvolver, por que ele vai querer sair? Por mais que ele vá ganhar mais, mas às vezes ele vai sair para estagnar, sabe, para continuar onde ele está. Então, isso é uma coisa bem legal. Então, acho que é muito difícil. A IA ela nunca vai substituir o relacionamento. Hoje, no meu time, por exemplo, eu tenho várias pessoas que me acompanham, sabe? Mas não é porque eu quero, assim. Então, assim, eu saio de uma empresa e então todo mundo fala, Renan, eu quero ir onde você está. Então, quando tem uma oportunidade, é óbvio que eu vou trazer essa pessoa, porque é uma pessoa boa, é uma pessoa leal, né? E às vezes ela tem outras oportunidades para ganhar muito mais, né? Eu tive muitos casos assim. Mas elas falaram assim, cara, eu prefiro tá aqui com você, tá aprendendo junto, porque ela sabe que na hora do aperto, eu sou aquele cara que vai segurar, sabe? Então eu acho que o ChatGPT, ele vai diagnosticar os profissionais, mas nunca vai conseguir se relacionar com eles tão bem como um líder pode fazer. Sim, eu acho que tem uma parte mais, vamos dizer assim, mais fria, mais dura, vamos dizer assim, baseado em dados, então faz sentido, por exemplo, essas pessoas se desenvolver em tal habilidade, porque, sei lá, a equipe está precisando, é importante para a empresa e tal. Pô, legal, massa. Mas será que faz sentido para a pessoa se desenvolver naquela direção? Será que ela quer aquilo? Será que esse é o desafio que a gente deveria dar para ela? A gente deveria colocar para ela um outro desafio, que também seria importante ali, mas tem mais a ver com ela? Acho que talvez nesse ponto aí, uma IA, por talvez não ter esse lado humano, ela não consegue perceber esse tipo de nuance, né? Tem uma história bem interessante. Eu vou botar o link aqui na descrição do podcast, para quem quiser assistir depois, um vídeo do Ledo Vaccaro. Ele é professor de matemática. Aí ele conta que ele tinha uma aluna que. Eu vou dar alguns spoilers aqui, mas eu acho que vale assistir o vídeo depois de qualquer forma. Ele conta que ele tinha uma aluna que era muito boa nas outras matérias, mas matemática ela não conseguia mandar bem. Ela fez a prova, foi reprovada. E era o último ano dela. Daí ele, não é possível, vou dar uma prova mais fácil para ela. Deu uma prova mais fácil, reprovou de novo. Aí ele, não, peraí, vou dar uma prova ridícula agora, não é possível que ela não passe. Vou dar uma prova ridícula, ela vai passar. Aí ele deu a prova, aplicou, ela resolveu. Aí no dia que ele foi pegar a prova, ele pegou a prova, olhou assim, ele não olhou, estava no envelope, ele perguntou, ela vai ter acesso à prova? O pessoal falou, não vai ter acesso, não vai ter acesso, não vai ter. Ele pegou, quanto que ela precisa? 7. Deu 7, entregou, guarda isso aí, não quero nem ver. E ele passou ela assim. E depois ela passou no vestibular para psicologia, se não me engano, e ali, pelo menos no começo da faculdade, ela mandou muito bem. Então, quer dizer, ele teria reprovado uma pessoa que se deu muito bem, eu estava indo muito bem na faculdade, provavelmente ia se formar também, ia ser uma excelente profissional. Isso porque ela não conseguiu, não teria conseguido passar em matemática, que é um negócio que nem tinha muito a ver. Então, esse tipo de percepção, que é, vamos dizer assim, um pouco mais quente, humana, entendendo todo o contexto que está por trás, isso aí, imagino que uma inteligência artificial tem muito mais dificuldade de entender, porque ela vai olhar para dados duros, não, aqui é a melhor decisão, enfim, se a regra é essa, então, enfim, a consequência vai ser essa, então vamos tomar essa decisão aqui, né? Agora, esse lado humano, acho que é bem interessante, a gente parar e entender, tá? O que talvez, qual o lado humano que eu consigo enxergar aqui? Então, se uma pessoa não estiver mandando bem, mas, cara, pô, ela mostra que ela tem intenção de melhorar, ela tá se esforçando, pô, isso aí a gente consegue sentir ali, ajudando, dando suporte para a pessoa, mesmo que, olhando para dados frios, eu chegaria à conclusão que seria melhor demitir a pessoa. Então, né, isso aí pode se converter positivamente para a empresa depois e para a própria pessoa depois. Então, acho que esse ponto que você trouxe aí, né, esse lado um pouco mais humano, isso aí realmente eu acho bem difícil de uma inteligência artificial conseguir pegar esse tipo de coisa ali. Enfim, acho que talvez ela consiga dar alguma direção, mas vale o toque humano ali de, não, peraí, deixa eu entender melhor o que está acontecendo, entender melhor o contexto para conseguir tomar uma decisão um pouco mais, enfim, que pode fazer mais sentido aqui. Talvez a gente até erre. Acho que em alguns casos a gente vai errar de qualquer forma. Mas eu acho que ainda assim vale a pena, de fato, a gente tentar dar esse passo além. É que a nossa profissão tem alguns estigmas, né? Então, assim,
todo mundo fala que você precisa ser bom de matemática para trabalhar com tecnologia. Cara, eu discordo, porque eu nunca fui bom de matemática, parte do meu time não é bom de matemática, e poucas coisas de matemática de fato você faz. A não ser que você seja um engenheiro da computação, que você vai mexer com números ali binários e faça cálculos e tal. Mas hoje, para você desenvolver, para você ser um analista, cara, você não precisa ser um cara fera em matemática. E daí um dia eu fui lá no ChatGPT e eu coloquei o que que precisa para ser de tecnologia. E uma das coisas que ele trouxe é matemática, né? Então, assim, não existe, assim, 0 ou 1, sabe? Assim, às vezes a gente acha que existe uma resposta certa. Mas eu acredito que, cara, quantas pessoas você olhava e falava assim, cara, esse cara não vai dar certo. Esse cara não vai dar, não vai dar. Mas eu vou tentar. E olha que, assim, a menina que trabalha comigo, a Camila, ela fala assim, Renan, pra você mandar alguém embora é difícil. Porque eu tento até o último minuto e muitas pessoas me surpreenderam, sabe? Porque por mais que a gente ache, putz, essa pessoa não vai dar, e de repente ela deu a volta por cima e conseguiu. Então, às vezes, tem gente que precisa de oportunidade, sabe? Que precisa de uma chance, que às vezes precisa de um olhar, às vezes também, Edu, tem pessoas que não entregam o seu melhor porque elas estão passando, às vezes, problemas pessoais dentro de casa. Né? Às vezes ela está numa separação, às vezes está com o filho doente, às vezes está passando uma luta na família, tem uma questão financeira, e a gente acha que dá para separar o pessoal do profissional, e eu sempre falo que não dá, não tem como, sabe? Não tem como eu ter alguém com câncer na minha família e chegar no meu trabalho e ficar sorrindo, sabe? Porque isso é uma coisa que nós somos seres humanos. E assim, como que uma inteligência artificial vai conseguir calibrar isso? Né? Então isso acontece muito no olhar, na forma que você olha, que você entende, que você se coloca no lugar do outro, que você veste os sapatos do outro, que você e um líder ele tem que ser pessoal, sabe? Às vezes eu sou até demais assim, eu sempre falo pro pessoal, eu falo, calma, porque assim, como que eu vou saber se ela tá passando por alguma luta na casa dela se eu não conheço onde ela mora, se eu não conheço a estrutura familiar que ela tem, se eu não conheço a vida que ela a história dela. Então, assim, como que eu vou ser um líder de alguém se eu não conheço a história dela, mano? Sabe? Então, assim, eu pego os maiores líderes da história, né? Você pega lá Jesus, como ele não. Imagina ele não conhecendo a história dos discípulos, sabe? Você pega ali, sei lá, Alexandre o Grande. Assim, Você tem que olhar as pessoas que te seguem, que são fiéis a você, e ter um olhar diferenciado. E isso que a IA não consegue fazer. Mas nós conseguimos, né? Por isso que a gente consegue formar grandes pessoas. Né? Uhum. E um ponto que um negócio muito comum assim em líderes, especialmente líderes mais sêniores até, é que essas lideranças busquem ali por mentores, conselheiros, enfim, Sim, para ajudar, enfim, tomar decisões, ajudar na carreira como um todo, vamos sim. dizer, né? Você acredita que alguma coisa muda em relação a isso, enfim, nesse ritmo que a gente está de popularização de uso de inteligência artificial, ou isso você acredita que vai se manter? Cara, sinceramente, eu não sei dizer, assim. O que eu sinto é que o profissional sênior, pelo menos alguns que eu conheço, assim, normalmente o profissional sênior, ele para um profissional sênior crescer, ele precisa ter outras habilidades. Assim, chega uma hora que você chega no topo da sua carreira técnica, daí você tem a carreira em Y, daí você tem que falar assim, cara, eu vou para uma área de gestão de pessoas ou uma área de gestão técnica. Então você tem que tomar uma decisão. Qualquer uma das duas decisões, você precisa ter habilidades que possivelmente você não tenha. Então, e muitas vezes eu vejo que é difícil você
buscar essa decisão numa mentoria ou acho que isso ajuda, sabe? Mas igual, por exemplo, eu tenho uma turma de mentoria também que eu faço com profissionais mais experientes. Mas quando você faz uma mentoria, você vai trabalhar algumas questões mais de hard skill. Por mais que eu traga bastante coisa de soft skill. Mas assim, cara, eu quero crescer na minha carreira. Então, assim, primeira coisa, assim, você fala bem em público? Você tem uma boa oratória? Você sabe explanar uma ideia? Você sabe convencer? Você tem persuasão? Isso daí são coisas que a gente não olha como uma coisa importante, sabe? Não vê importância nesses pequenos detalhes, né? O soft skill, assim, eu vejo o profissional tech, assim, é meio... É aquela pessoa, assim, que sempre trabalhou sozinha, num computador, com fone de ouvido, né? E, às vezes, essa interação do relacionamento interpessoal é o que vai fazer, de fato, ele crescer, né? Então, assim, cara, você chegou no seu limite técnico. Conheço centenas de pessoas boas. Bom mesmo. Agora, assim, o que vai diferenciar um cara que vai virar um executivo, que vai virar um gestor? Vai ser as habilidades comportamentais, né? Então, assim, esse é o grande lance, né? Então, eu penso que a IA, ela pode ajudar em algumas coisas, né? Então, assim, ela pode ajudar em treinamentos que você faça. Eu gosto muito, assim, por exemplo, eu faço uma mentoria. Então, a primeira coisa que eu faço, cara, eu faço uma análise de perfil para as pessoas se conhecerem. Eu faço, beleza, então qual que é o seu tipo de motivação? Como que você se motiva, tanto no trabalho como na vida pessoal? Agora, como que é o seu temperamento, né? Você é um cara uma pessoa mais sanguínea, mais colérica. Como que você se define? Porque tudo isso é o que você entrega no teu trabalho, sabe? Então, se você não conhece os seus limites, pode ser que você não consiga o sucesso que você gostaria de ter, né? Então, assim, hoje a IA, ela pode ajudar em várias coisas. Então, por exemplo, eu tenho lá no meu Instagram. Meu Instagram tem uma automação que ele faz um teste comportamental pelo inbox do Instagram. Então, assim, então coisas que a gente facilita a forma que você recebe, né? Ele faz o teste comportamental, você recebe um teste, o resultado no seu WhatsApp, falando dos seus comportamentos profissionais e tal, tal, tal. Então, isso daí é muito a direção que ele te dá. Mas eu sinto que às vezes tem que ter um olhar um pouco mais, cara, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, quais são as habilidades que eu posso desenvolver, né? Então eu sinto assim, tem gente que fala assim, Renan, o que eu posso, cara, eu quero ser um exemplo, quero ser um executivo. Hoje a gente vive num mundo de startups, né? Então, startups, ele foge um pouco do conceito de corp. Então, assim, empresas corp são empresas mais engessadas, burocráticas, etc. Startup é uma empresa um pouco mais inovadora, dinâmica. O cara muda todo dia, tem uma ideia nova, assim, você não consegue acompanhar. Daí fala assim, o que você acha que eu deveria fazer para poder tentar crescer, virar um gerente, virar um executivo? Daí eu falo assim, uma aula de teatro. Eu falo, como assim uma aula de teatro? Eu falei assim, uma aula de teatro. Não, cara, você não entendeu a pergunta. Eu entendi, né? Mas por que eu acho isso? Porque se você quer ser um cara mais dinâmico, você precisa aprender a trabalhar o teu corpo, você precisa aprender a trabalhar teu gesto, sua fala, você precisa aprender a fazer uma apresentação, sabe? Uma apresentação de impacto, poderosa, que convença de alguma forma. Você precisa aprender a interpretar. Isso daí faz parte do ser humano, sabe? Então, assim, cara, o técnico é fácil você aprender. O que saiu? Machine Learning. Isso tudo se aprende, cara. O que saiu agora aí? Blockchain. O que saiu agora? Qual que é a novidade do momento? Web3. Cara, o que mais? Isso é simples, né? Agora, o comportamental, que é o que faz você crescer, né? E é o que eu... e é
daí como experiência pessoal, é também o que me fez eu me desenvolver na minha carreira, né? Então, assim, a startup que eu tô hoje, eles entrevistaram, sei lá, vários CTOs. Quando eles me conheceram, ele falou, cara, ninguém tem as habilidades que você tem para falar, para convencer, para fazer. Eu também tenho um podcast, né? Não sei se eu te falei, e é muito focado em AI. Então, tipo assim, tudo isso são coisas que agregam para a empresa, né? Daí eu hoje estou participando de um programa do CTO Fellowship da AWS. Então eles selecionam poucos CTOs do Brasil. Então assim, tem 4.000 CTOs do mundo inteiro. Então tudo isso daí a empresa fala assim, cara, olha que orgulho, os caras isso e tudo isso daí é um resultado das soft skills que você tem. Ninguém me perguntou, ninguém falou assim, faz um programinha em Java aqui para ver se você vai ser meu CTO, entende? Só que assim, eu preciso coordenar um time multidisciplinar, né? Que tenha várias stacks. E se precisar, eu programo qualquer stack, né? E se eu não souber, a gente aprende, assim, me dá um tempo que eu aprendo, tá tudo bem. Então é isso. Então eu acho que a IA ela tá aí para ajudar muito, mas ainda tem várias coisas que a gente ainda tem que enfrentar. Uhum. Eu acho que até em cima desse ponto que você comentou, né, um pouco mais comportamental, tem um negócio que, pelo menos hoje, assim, talvez as IAs ainda tenham muita dificuldade, ou teriam muita dificuldade ali. Porque, assim, se eu tenho uma habilidade comportamental, ali, alguma habilidade motora, enfim, essas questões, né, que você comentou, um ponto crucial para a gente aprender e se desenvolver nesse tipo de habilidade é feedback. Porque não é só eu fazer e, não, eu fiz, então agora eu sei. Tipo, não, você vai fazer, provavelmente vai fazer mal no começo, você recebe algum feedback, aí muda um pouquinho, vai mudanças, pequenas mudanças acumuladas ao longo do tempo, essa experiência que você vai acumulando faz você se tornar cada vez melhor, né? Então, esse feedback, talvez a gente não consiga simplesmente pegar isso, passar para uma AI e ela falar onde a gente consegue melhorar. Mas a gente consegue pegar esses feedbacks com as pessoas que estão ali, enfim, quando a gente faz boas perguntas, pede feedback de uma maneira adequada, a gente vai conseguir usar isso a nosso favor para a gente conseguir se desenvolver. Então, acho que nesse ponto, enfim, a inteligência artificial tem ainda mais dificuldade para conseguir ajudar a gente a se desenvolver. Sim, é isso aí. Uhum. Eu concordo 100%, cara. Eu acho que é assim, o grande lance da IA que eu vejo, Edu, é assim, a gente tem que... A IA, ela chegou assim, né, em 2020, em 2022, né, novembro de 2022, 2022, não, desculpa, novembro de 2021, chegou o chat GPT. Então, a gente teve a IA generativa e chegou nesse boom. E todo mundo falou assim, nossa, cara, que hypado, sabe? Eu vou fazer aqui um monte de coisa e tal. E agora, depois de 2 anos, né, que a gente fez, existe uma coisa que o César Taurion, que é um cara que eu admiro bastante, e também tem várias pessoas que eu conheço assim que compactuam disso, mas assim, a gente tem que sair do hype pro ROI. Então assim, a gente está muito olhando, é igual criança quando ganha uma bola, sabe? Ou ganha um doce, fala assim, nossa, uau! E né, meu filho fez aniversário, ganhou um presente, nossa! Ele brinca ali pra caramba, assim, nas primeiras 2 horas. Depois você vê jogado, você nunca mais vê. E às vezes a gente tem muito essa coisa assim do hype assim da IA generativa, sabe? Do quanto ela fez, de quando ela é maravilhosa, mas agora falando honestamente, como que a gente pode ganhar dinheiro com ela? Como que as empresas podem lucrar com a IA? Porque hoje uma IA é cara, porque ainda o poder de processamento dela é muito grande. Então, assim, um chat GPTzinho que é bem de boa, assim, o 4 você paga ali $20. Né? Daí você paga lá enfim, todas teve uma... eu tinha eu tinha várias IAs, né? Ou ainda tenho várias, mas uma vez eu fui contar, porque eu falei, mano, eu tô gastando muito dinheiro com IA. E tava gastando cerca de R$ 2.000 por mês. Com ferramenta, assim, igual como o chat GPT. Então, hoje a IA é cara para uma empresa, né? Porque ele tem um poder de processamento muito grande, computacional e tal.
e a gente precisa achar o melhor caminho para você, para de fato lucrar e ganhar dinheiro. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem atualmente, de falar assim, cara, o que que isso pode me trazer? Porque não é, a IA não é mais o carro-chefe, não é mais o ator principal do negócio. Quando você vai pedir no iFood, você não fala assim, nossa, uau, olha a IA que eu estou usando para pedir um lanche. Cara, os caras estão nem aí, entendeu? Então, assim, a IA é o que faz a coisa acontecer. Mas eu sinto que ainda a gente evoluiu demais, assim, foi absurdamente, assim, acho que essa era da generativa, ela realmente, ela impacta, ela faz coisas absurdas, né? Eu tenho um podcast e no começo eu jogava o meu podcast no Octus Plus lá e ele me trazia 30 cortes ali do podcast, né? E segmentado. E às vezes ele errava, tal, mas assim, o poder que ele tem de interpretação e de gerar coisas novas é fantástico, é realmente fantástico. Então, eu acho que assim, veio para ficar, a gente só precisa aprender a usar da melhor forma e usar dentro da nossa liderança, né, fazendo as melhores escolhas, né? Acho que isso é mais importante. Sim, isso é muito semelhante que você está comentando aqui, talvez com outras inovações aí, talvez nem tão antigas assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de smartphone, no começo ninguém tinha aplicativo porque era um negócio novo. E as empresas, enfim, os serviços começaram a surgir tirando proveito dessa nova tecnologia que surgiu ali, né? Talvez a gente esteja nesse momento agora, tá? Então, se a generativa é um negócio muito recente, como é que a gente consegue tirar proveito disso? Talvez nos próximos 5, 10 anos a gente comece a ver produtos que de fato, façam sentido e gerem valor em cima disso aí, né? E não só, vamos dizer assim, seja um mero rapper ali em torno do chat GPT que joga a pergunta para lá, pega o resultado e entrega pro É. Não, mas hoje já tem, né? Assim, se você for ver, em tudo tem IA, né? Assim, você pega um celular, você vai tirar uma foto, sabe aquele negócio que coloca a mãozinha assim, a foto sai? Qualquer coisa que você vai fazer tem inteligência artificial, mas hoje ela é o que você trouxe muito bem isso, assim, porque ela veio para ajudar. Ela não veio para ser a tecnologia principal, sabe? No futuro, eu acho que vai ser. Né? No futuro, eu vi um vídeo outro dia de um dos fundadores da OpenAI e eles desenvolveram um dispositivo que você acopla aqui, né? Você coloca aqui e você tem uma IA pessoal. E ele fala assim, o futuro, todo mundo vai ter uma IA pessoal, né? E aí a pessoa assim, você acorda, você fala assim, oi, tudo bem? Como que tá meu dia hoje? Pera aí, vou acessar a sua agenda. Ó, você tem uma reunião tal hora, tal hora, tal hora. Então, por causa dessa reunião, que sai se você cortar o cabelo agora? Ah, legal, boa ideia. Ah, você precisa fazer compra que a tua geladeira tá faltando requeijão, leite, milho, não sei o que, não sei lá. Então, assim, essa é uma IA pessoal, assim. Eu preciso. Você pode olhar meus e-mails? Eu olhei, você tem 120 e-mails na sua caixa, mas você tem dois só que são importantes. Olha só o filtro, né? Desses importantes, tem um e-mail aqui do George. Lê para mim, tal, tal, tal. Quer que eu responda? Quero. Responde isso, isso, isso. Tá bom, tô respondendo. Então, assim, você vai ter uma IA que é sua, que é de fato pessoal para você ter mais produtividade. Então, olha só, você tem uma produtividade. Você já fez uma lista de compras, ela fez uma lista de compras para você, porque ela tá conectada com a geladeira, tá conectada com os seus dispositivos, então ela consegue identificar o que está faltando. Ela foi lá e viu todos os seus e-mails, você tem 120 e-mails, ela filtrou, tem dois importantes, um que quer que responda, respondeu. Então, assim, nisso daí você já ganhou horas de produtividade, sabe? O teu carro tá com pneu baixo, já passa aqui, já faz a revisão. Então, assim, isso são coisas que ajudam no dia a dia para você poder focar em coisas importantes, né? De fato. Porque hoje a gente foca muito o nosso dia em coisas que não são importantes.
Então essa é a grande luta que eu tenho, sabe? Então, assim, cara, vamos discutir de um sistema. Daí entra na sala 2 horas, eu falei, tá bom, por que a gente está falando sobre isso? Não, porque vai ser importante. Tá bom, importante quando? Não, porque vai entrar na próxima sprint. Tá bom, por que a gente está falando sobre isso agora? Você tá, tipo assim, você tá tirando o meu foco, tá me desviando do que é de fato importante para eu entregar, sabe? Uhum. Isso daí são as distrações que a gente tem o tempo inteiro na vida profissional, no trabalho, na tecnologia e tal. Então é isso. Boa. E eu queria dar uma guinada aqui, dar uma virada. A gente falou bastante aqui de pontos positivos, né, de IA, do uso, né, mais recente de IA, inclusive, até usos um pouco mais antigos, vamos dizer assim. Mas eu queria entender se de uns tempos para cá você vem enxergando algum problema por conta do uso de IA, por conta do uso muito frequente, talvez, enfim, o uso inadequado ali de IA. Tem algum tipo de problema? Você percebe, putz, isso aqui tá acontecendo mais vezes agora, porque o pessoal acho que tá exagerando. Cara, eu acho que quando a gente fala de. Eu vou falar de IA generativa, tá? Eu vejo que a IA generativa ela tá tirando o poder de aprendizado das pessoas. Então, assim, hoje em dia, qualquer pessoa faz um código, porque tem o chat GPT ali. Mas na hora de resolver um problema, o chat GPT não consegue resolver, porque você precisa de ter várias habilidades ali, que não é só uma resposta, sim ou não. Existe um contexto, existe toda uma análise e tarará. Então eu sinto que a galera, eu sinto que ele está impedindo as pessoas de evoluírem, está colocando as pessoas numa zona de conforto, e como nunca vi antes. Porque na minha época, eu via as pessoas elas devorando conteúdo, elas estudando absurdamente. Hoje elas não estudam. Por quê? Porque elas sabem que se o calo apertar, elas têm ao que recorrer ou a quem recorrer. E isso daí causa um processo de emburrecimento. Então, assim, cara, eu acho que assim, a gente tem que treinar o cérebro o tempo inteiro, porque o cérebro, ele é uma máquina também. E o cérebro enferruja. E o cérebro para de funcionar, né? Então, assim, a gente tem pacientes com Alzheimer que tem que, por exemplo, tem que ficar o tempo inteiro treinando, fazendo treinamentos do cérebro. Tem uma metodologia lá que ela supera, eu não sei se você conhece, que é uma metodologia parecida com o Kumon, que é uma metodologia para você treinar o cérebro. Então, como que você treina o cérebro? Você colocando ele para funcionar e desenvolver algum tipo de solução para alguma coisa. Então, às vezes, eu adoro comprar caça-palavras. Eu adoro fazer sudoku. Cara, qual que é o sentido de fazer um sudoku? Nenhum. Mas eu treino meu cérebro o tempo inteiro, sabe? Então, o treinar o cérebro faz com que a gente crie resiliência, a gente aumenta nosso poder de pensamento, a gente expanda a nossa inteligência, igual ler um livro, sabe? Eu ler um livro, você abre para o universo, então é maravilhoso. E a IA tá parando com isso, né? Então, assim, hoje eu preciso escrever uma copy. Cara, eu vou lá no chat GPT e peço porque ela me traz produtividade, mas por outro lado, ela me faz com que eu não precise pensar. Então, isso é muito ruim. Então, a médio e longo prazo, eu sinto que nós vamos ter futuros adultos, idosos, com o cérebro menos. Eu não posso falar porque eu não sou especialista neural e tal, mas eu sinto que a gente vai ter pessoas ali com mais problemas cognitivos, de pensamento, porque a gente não conseguiu treinar e capacitar o cérebro quanto eles deveriam. Então, assim, a única questão que eu vejo. Eu não vejo que a IA vai substituir empregos.
na verdade vai, né? Vou mudar minha frase, eu sempre falo, a IA vai substituir empregos, mas não vai substituir pessoas. Então é isso. Ela substitui empregos, mas não pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer, Edu, que a galera vai ter que se reinventar. Que os futuros empregos nem existem ainda. Ninguém sonha. Que os empregos dos seus filhos, dos meus filhos, dos netos, não existe ainda na face da Terra. Como não existiu o Prompt Engineer há 2 anos atrás, que é uma posição que foi criada, que agora existe. Então, as empresas vão ser substituídas, as empresas não, as profissões, mas não as pessoas. Então, as pessoas elas vão ter que se reinventar, né? Antigamente, eu chegava numa loja, eu tinha vários atendentes que vinham falar comigo. Hoje, eu chego em algumas lojas, eu tenho totens que eu posso me comunicar ali e fazer minhas compras, né? O McDonald's, por exemplo, é um exemplo disso, né? Hoje, eu chego para abastecer meu carro, o meu sem parar já identifica o meu carro, já debita do meu valor. Então, as coisas. E daí a gente tem menos frentistas, porque eu não preciso cobrar mais, não preciso mais gente cobrando. Então, é tudo isso. Daí você fala: cadê os atendentes do McDonald's? Cadê os frentistas que não estão mais? Eles precisam aprender a se reinventar numa nova profissão. Então, é isso que a IA traz, né? Não que as pessoas vão ficar sem profissão, mas eles precisam se reinventar. Então, são riscos que existem e coisas assim não são negativas. Eu vejo como positivo, né? Porque eu acho que o ser humano tem que se inventar. Na minha época, vendia-se Barça de porta em porta, né? Não sei se você sabe o que é isso, que é Barça, mas na minha época vendia bar de porta em porta. Você falou lá da linha telefônica, né? Era o bem mais caro que as pessoas tinham antigamente. Vendia-se como uma joia uma linha telefônica, mano, da Telesp. Era caríssimo, né? Então, e tinha gente que faturava milhões em cima disso. Então, e hoje não existe. Então, as coisas elas vão se reinventando e as profissões vão mudando. Uhum. Achei bem interessante assim você comentar sobre as pessoas estarem emburrecendo ali e tal, porque assim realmente é muito fácil a gente se deixar levar por não preciso saber isso não, é só eu perguntar aqui pro ChatGPT, ele vai me dar a resposta certa. E aqui vamos assumir que realmente ele dê a resposta certa. Eventualmente ele não vai dar, mas vamos assumir que ele vai dar. Mas, pô, será que vamos dizer assim, eu vou querer realmente me limitar a isso? A resposta que o ChatGPT vai me dar? Será que, pelo menos na minha área de atuação, eu não vou querer um conhecimento um pouco mais profundo? E quando a gente lê livros, lê artigos, ou tem vamos dizer assim, consome conteúdos de diferentes fontes, em volume, inclusive, isso, enfim, a gente vai ter diferentes visões sobre a mesma coisa, a gente vai entender diferentes julgamentos, a gente vai cruzar isso com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa experiência para conseguir chegar a um julgamento melhor de como aquilo funciona, de como não funciona, e a gente vai evoluindo a partir disso, né? Então, a gente dá oportunidade para o cérebro, ele não só ele ter acesso a mais conteúdo, porque eu acho que não é nem só isso, mas ele a exercitar mais, como você comentou, né? De entender a coisa de diversos ângulos ali. Eu acho que realmente isso aí faz muita diferença. Talvez para algo mais corriqueiro do dia a dia, a gente de fato, vou usar o ChatGPT, acho que faz muito sentido. Mas agora, na nossa área de expertise, eu não sei se essa é muito uma boa decisão. Ou pelo menos não no começo, né? No começo talvez não seja uma boa decisão. Depois, se você quiser usar, quando você já conseguir fazer um julgamento melhor do que está ali, é bem provável que realmente vai te ajudar. Então, se, por exemplo, já sou um programador experiente, se você escrever código muito bom, já sei as boas práticas, eu consigo pegar um código que o ChatGPT vai me entregar e fazer algumas correções ali. Não, esse padrão aqui não está muito legal, acho que aqui é melhor usar sincronismo, aqui é melhor usar um lock para alguma coisa. Eu consigo entender, julgar aquilo e extrair o melhor que o ChatGPT consegue me entregar. Agora, se eu não tenho essa experiência, eu sou um programador que está começando, por exemplo, e eu olhar para o código daquele, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V e vou entregar, enfim. Se funcionar, tá excelente. Só que não, a gente consegue aprender muito mais se a gente for a fundo e entender o que a gente está fazendo ali, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante, né? Você trazer essa questão de aprendizado, porque é justamente o que eu indico, inclusive, para quem está começando a programar.
pelo menos nos primeiros 6 meses, não usa ChatGPT. Estuda por conta própria, lê documentação, experimenta, escreve código, vê um erro, busca no Google, que beleza, você vai usar o Google, é uma ferramenta, mas já é melhor do que você usar no ChatGPT, porque você vai ler um resultado, 2, 3 resultados ali, você vai, pelo menos vai ter visões diferentes, enfim, vai ver cenários um pouquinho diferentes, isso tudo vai te ajudando, vai contribuindo para que você se desenvolva ali, né? Então, essa é a recomendação que eu costumo dar para quem está começando. E, cara, por exemplo, o Copilot, né? Outro dia eu fiz uma pesquisa. Assim, profissional sênior não usa Copilot. Cara, eu só vejo o Júnior usando. É engraçado isso, né? Porque, assim, cara, o Copilot é maravilhoso, né? Só que, assim, eu vejo poucos profissionais que são sênior que usam, de fato, Copilot. Porque o cara, se ele quiser buscar um trechinho, alguma coisa, ele vai no chat GPT, mas ele já continua e nada... E a gente tem que tomar cuidado com as muletas que a gente cria, sabe? E isso daí são muletas. Tem gente que às vezes não consegue viver sem chat GPT, sem um Copilot, sem um... E a gente tem que aprender, cara. Eu aprendi a programar no bloco de notas, não tinha IDE, não tinha internet. Eu falo para todo mundo, falo assim, cara, e se você não tiver internet hoje, como que você programa? Cara, dificilmente alguém, sabe? O cara, o cara consegue programar um código inteiro sem internet, porque hoje a gente se acostumou, né, com essas muletas assim que a gente vai tendo. Então, eu acho que é muito massa isso aí. Concordo 100%, mano. E é até curioso, porque assim, eu consigo até lembrar de uma experiência passada. Na época, eu estava aprendendo a usar Django, que é um framework em Python, um framework web. E na época que eu estava aprendendo Django, eu fazia questão de digitar todos os importes, inclusive. Então eu ia de letra em letra, de caractere em caractere, digitando o importe, mesmo podendo já utilizar alguma automação ali, enfim, algum auto-import, alguma coisa assim. Eu fazia tudo na mão, porque eu queria muito entender como tudo funcionava e aprender a saber fazer de cabeça aquilo. Mesmo que não fosse tão necessário, na época já não era tão necessário, mas mesmo assim eu fazia questão de usar isso a favor do meu aprendizado, em vez de, não, deixa eu só copiar e colar aqui, deixa eu dar um auto-import aqui, para mim tá tudo bom. Tipo, não, vou fazer questão. E para mim eu acho que funcionou muito, porque depois disso eu acabei sendo muito mais produtivo, porque eu já consegui fazer tudo de cabeça, rapidão lá, mesmo não tendo tanta necessidade. Então, eu acho que tem algumas coisas que de fato vale a pena, mesmo que não seja tão necessário, a gente fazer um esforço a mais para a gente conseguir entender melhor, enfim, como é que a coisa toda funciona, né? E assim, eu queria abrir aqui também um espaço para você deixar uma mensagem aqui, enfim, para quem estiver ouvindo a gente, para o público que estiver acompanhando aqui, sobre o que você talvez recomenda aí, que a pessoa por onde ela pode começar a aprender, a se desenvolver mais em AI, isso é melhor talvez dar uma afastada agora para voltar no futuro, enfim, o que você pode passar de mensagem aqui, como última mensagem que você gostaria de deixar para quem está acompanhando a gente? Cara, primeiro eu quero te agradecer pelo espaço, acho que você é um cara incrível, assim, super inspirador. E eu acho que, assim, tudo que a gente pode usar a tecnologia para transformar algum ambiente, algum cenário, eu acho que é super positivo. E o meu recado, cara, é que as pessoas possam começar a aprender mais sobre inteligência artificial. Agora você precisa ver se você quer ser um desenvolvedor ou se você quer ser um usuário de inteligência artificial, que são coisas diferentes, né? Você quer ser um usuário, você só quer utilizar o poder que a inteligência artificial tem. Se você quer ser um desenvolvedor, daí tudo bem, né? Então, você quer ser um desenvolvedor, então você tem que aprender machine learning, deep learning, você tem que aprender Python, você tem que aprender várias libs que que você consegue se desenvolver dentro da tua vertente, entendendo também o que de fato você quer fazer, porque cada um você vai para linguagem natural, cada um você vai para um caminho que você consegue fazer. Se você quiser ser um usuário da inteligência artificial, o que eu recomendo? Eu recomendo que você aprenda automações, porque as automações, junto com a inteligência artificial, ela cria uma potência absurda, né? Para você criar processos sem você precisar, de fato, codar
e precisar entender aquelas coisas malucas de deep learning, de linguagem natural, de Python e de um monte de coisa que se você for querer ser um usuário, você não precisa saber disso. Mas, e daí você pode começar a criar pequenos processos para te ajudar a ser mais produtivo. Olha só que bacana. Então, assim, processo simples, e você vai desenhar isso. Então, assim, Renan, como que eu posso fazer um processo simples para eu ser mais produtivo? Por exemplo, você pode fazer uma automação, todo mundo que te adicionar no LinkedIn, você manda uma mensagem de boas-vindas. Isso você faz uma automação low code, usando um Make, uma ferramenta de mercado, e é hiper mega simples você aprender isso, né, no YouTube. Você pode fazer uma automação com o Trello, pegando seus cards, lendo, interpretando os cards, colocando dentro do backlog do Gira, por exemplo, das suas tasks. Quando você coloca no backlog, você pode disparar mensagem para todo mundo que você tem uma nova task ali. Então, você pode começar a criar. Né? Eu sempre falo, sempre tente ser curioso, estude ao máximo e seja sempre o melhor, e sempre faça, e sempre queira sempre evoluir, se desenvolver, porque eu acho que o mundo não para, e é muito importante você aprender tudo. Não precisa aprender tudo, né? Mas você se interessar por tudo e sempre ser uma pessoa boa para as pessoas e fazer o bem para todo mundo. E seja uma bênção na vida de alguém, tamo junto, bom demais. Boa, boa. E onde que as pessoas podem te encontrar? Enfim, LinkedIn? Qual é a rede social que você prefere? Cara, eu tô no LinkedIn, né? Renan-AI, né? Tô no Instagram, renanoliveira.mentor. E estou super à disposição, podem mandar mensagem para mim, eu respondo todo mundo, assim, porque eu valorizo muito esse contato. Sempre tem muitas oportunidades também que surgem aí para trabalhar comigo, porque a gente sempre tenta achar grandes talentos ali que queiram se desenvolver ou que já estejam num estágio de desenvolvimento, que queiram potencializar. E é isso, cara. Muito honrado de estar aqui, viu, Edu? Você é um cara super inspirador, a tua história aí, e você tem trazido uma clareza, assim, para muita gente sobre essa área de tecnologia, e acho que o mundo precisa de líderes aí, jovens aí como você, e que abraça essa causa, cara. É muito, muito, muito legal. E a gente Pô, sai daquele corporativismo, né? E traz esse olhar diferente, assim. Tamo junto. boa. Muito bom, muito obrigado. Agradeço demais aqui pela sua presença. É um assunto muito interessante aqui. Vou deixar o link aqui nas notas do podcast, na descrição do vídeo, de todas as redes sociais, enfim, do podcast, inclusive do Renan, podcast bem interessante lá. Tem bastante conteúdo bom para quem quiser se aprofundar aí, né? Continuar ouvindo mais sobre o tema. Muito obrigado, Renan. Um abraço para você e até a próxima. Obrigado, viu, Edu? Valeu demais. Tamo Falou. junto.